A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Obrigado a você que acompanha o nosso canal, você que está junto conosco todos os finais de semana, ouvindo as mensagens do nosso canal. Se você tem sido abençoado com essas mensagens e não se inscreveu no nosso canal, é um momento oportuno para que você o faça. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas mensagens, compartilhe esse conhecimento, ative o sininho de notificações para que você seja avisado antecipadamente dos conteúdos que serão lançados aqui neste canal. Também pode deixar o seu comentário logo abaixo da mensagem para que a gente, no tempo oportuno, te responda. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar todos vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nessa hora nós vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe nesse tempo de mensagem, para que entendamos a sua boa, perfeita e agradável vontade e para que as minhas palavras sejam usadas pelo Senhor para tocar o teu coração como Ele tocou o meu. Vamos orar. Pai, te agradeço nessa noite pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, por esse dia abençoado, pelos meus irmãos, por todos esses que nos ouvem, ó Pai, através das redes sociais. Ó Pai, seja ele no lugar onde ele estiver, no carro, no celular, ó Pai, assistindo essa mensagem junto com a sua família, que o Senhor, ó Pai, se revele a cada um agora individualmente em nome de Jesus. Usa a minha boca, as minhas palavras, para que a tua palavra hoje chegue, Senhor, a este coração e produza efeitos, ó Pai, e ela seja aplicada na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos meditar um texto que se encontra lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Se você está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Se você não está com sua Bíblia, busca lá e acompanhe comigo. Nós vamos meditar em outros textos também hoje. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Os nossos dias têm sido dias interessantes. Se você chegou até essa mensagem motivado pelo título, Fase Amarela, Expectativa e Realidade, nós podemos estar se comparando a veículos, carros, motos, ônibus, caminhões, que param nos semáforos, estão parados no semáforo e estão sempre na expectativa de um comando. Conhecemos as cores do semáforo, o vermelho, o laranja e o verde, que nos dão instruções do que nós devemos fazer. E nós estamos aí na expectativa também, ouvindo falar de fase vermelha, fase amarela, fase laranja, sei lá que fases que são as próximas, não vem muito ao caso. E todos esperando as fases entrarem e todos se programando e sonhando sempre com as fases subsequentes, aonde serão liberadas mais benefícios para os comércios, para as igrejas, para os templos, e nós também estamos envolvidos nessa expectativa e muitos estão esperando a volta da igreja, lá no templo, naquele salão, quando na verdade a igreja nunca necessitou de estar, para os irmãos estarem reunidos em templos, em salões, ou coisa parecida. A igreja continua mais ativa do que nunca, a igreja continua crescendo, a igreja continua se desenvolvendo e cumprindo a missão pelo qual existe. Mas as pessoas estão numa expectativa sempre de uma nova fase e sempre de tentarem ou até mesmo se confortarem com a possibilidade de viverem a vida como vivíamos antes de tudo isso acontecer conosco. Então, muitos têm planejado as suas próximas ações, aquilo que devem fazer nas próximas fases e assim por diante. É óbvio, é lógico que eu não estou aqui de maneira alguma sendo insensível com os profissionais liberais. Temos muitos profissionais na nossa igreja, muitos profissionais dentre os nossos irmãos que são comerciantes, muitos de nós sofremos um pouco economicamente, o Brasil, o mundo sofre assim, e não é nesse sentido que eu estou dizendo. Há uma expectativa geral para que a vida volte a fluir, volte a funcionar. Mas eu quero compartilhar com vocês uma expectativa que acontece justamente nesse texto que nós lemos,
quando Jesus chega e já anuncia: o reino de Deus chegou. Jesus, quando esteve entre nós, ele já anunciou e já tinha anunciado que havia chegado o reino de Deus através da sua própria pessoa. Esse foi o elemento central da proclamação de Jesus. O reino de Deus chegou. E chegou porque Jesus chegou. O povo de Israel aguardava com ansiedade a vinda do Filho do Rei de Deus, pois ali muitas promessas seriam cumpridas com a vinda do Filho de Deus, que ainda não haviam sido realizadas antes da sua vinda. E alguma das promessas seria que o Espírito não apenas viria novamente como viera no passado, mas que ele também alcançaria cada fiel individualmente em cumprimento da profecia que está escrita lá no livro de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo. Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 31. Diz assim: E acontecerá que depois disso que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Espírito Santo seria derramado com a vinda de Cristo até esta terra, e Jesus chega dizendo: o reino de Deus chegou. Outra coisa também que se cumpriria com a vinda de Cristo, e a expectativa que todos tinham era essa, e mesmo nessa expectativa alguns não o identificaram, não o reconhecem como sendo o Messias, o cumprimento da promessa, a figura central da Bíblia, de toda ela. O Antigo Testamento apontando para a pessoa de Jesus, o Novo Testamento com os relatos dos milagres e da vida de Jesus, e após os evangelhos ali, as cartas, os outros livros subsequentes falando a respeito de uma vida futura com o Senhor Jesus, e aquilo que nós necessitamos e precisamos nos enquadrar e estarmos prontos, preparados para a próxima vinda de Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja, aquela que for encontrada sem mácula e sem ruga. Satanás também, na vinda de Cristo, seria derrotado, e será derrotado, e foi derrotado. E isso é anunciado com a própria autoridade do Senhor Jesus. Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos, e Ele disse que se nós crêssemos no nome dele, nós faríamos obras maiores do que ele realizou. Então essa autoridade também foi dada a nós, filhos de Deus. E é o interessante que, se nós analisarmos no Evangelho de Marcos mesmo, Marcos no capítulo 3, se você andar um pouquinho comigo aí, Marcos capítulo 3, no versículo 11 e versículo 12, é interessante o relato desses dois versículos, que diz assim: também os espíritos imundos, quando o viram, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Interessante que isso já era anunciado pela autoridade de Jesus, que Satanás seria derrotado. Outra promessa seria a ressurreição dos mortos, com milagres. E nós vemos que Jesus também anuncia o poder de Deus sobre a morte, através dos milagres e dos milagres de ressurreição que ele realiza. E Jesus realizou 3 milagres, e um deles foi da filha de Jairo, aquela menina que tinha 12 anos, que já estava morta. Jesus a ressuscitou. Outra pessoa que Jesus ressuscitou foi o filho da viúva da cidade de Naim. Tem um cântico interessante que me lembra quando nós falamos dessa viúva de Naim, que diz assim: na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Por quê? Cristo tem poder, Cristo tem poder. Esse cântico é muito lindo, né? Nós podemos cantar aí quando nós retornarmos aí, viu, Dígia? Diana, os irmãos do grupo de louvor aí. Bênção!
Jesus ressuscitou aquele garoto também. E uma outra pessoa que Jesus ressuscitou foi Lázaro. Lázaro, seu amigo, que já estava morto há dias. Então Jesus vem e mostra o poder de Deus através desses milagres, anunciando que Deus tinha o poder, e o reino de Deus chegou, e Deus tem o poder sobre a morte. A morte já não tem mais o seu poder. Jesus pegou a chave do inferno e da morte, é a autoridade máxima. E aí nós vemos também que no próprio relato da ressurreição de Jesus, após a sua ressurreição, após vencer a morte, diz também lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 52, isso só está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, que os túmulos se abriram e aqueles que haviam morrido no Senhor ressuscitaram. Não ressuscitaram os estudiosos e até mesmo a base bíblica para dizer isso, não ressuscitaram com o corpo glorificado, ressuscitaram no seu corpo normal, ou seja, morreram novamente depois, mas isso mostra o poder de Deus sobre a morte. Também uma outra expectativa que era com a vinda do Messias é que ele seria um ungido de Deus, o prometido filho de Davi que chegaria. E essas dimensões do reino, elas já se cumpriram, mas na vinda de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Mas antes de Jesus e João Batista, Israel estava sob opressão romana e eles estavam desprovidos de verdadeiros profetas e sem a presença ativa do Espírito Santo. Em lugar de um rei descendente de Davi, tinham ali um governador romano. Com a vida de Jesus veio o reino de Deus. O Espírito voltou a atuar na terra, operando por meio de João Batista e de Jesus, para aqueles que enxergavam Jesus como o Messias. O reino de Deus havia chegado. E havia chegado ali também o estabelecimento da justiça. Aqueles que já estavam nessa expectativa e o reconheceram, já começaram a experimentar as manifestações desse novo reino. Mas, definitivamente, o julgamento final do mal, o estabelecimento então desta justiça, a erradicação das doenças, da pobreza, até a morte, se cumprirão na segunda vinda de Cristo, quando o Filho do Homem voltar em glória, reunir os salvos, o mundo e ressuscitar os mortos. Embora, irmão, esse tempo seja desconhecido, os cristãos devem permanecer alertas, não com a fase amarela, com a fase roxa, com a fase azul, sei lá que fase sejam as próximas, não sei. Lembrando novamente que eu não estou aqui sendo insensível com os comerciantes e todos aqueles que esperam essa volta, mas que a expectativa de todo cristão, de todos nós, é permanecermos alerta, aguardando a vinda de Cristo na expectativa da revelação da sua glória. Nós precisamos estar alertas nesta expectativa. E estar alerta nessa expectativa é exatamente o que eu quero deixar como lição e como entendimento para você que assiste a essa mensagem. Lá em Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Eu quero que você vá lá comigo. Lá em Tito, capítulo 2. Lá depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2. Do versículo 11 ao versículo 14. Essa deve ser a nossa expectativa. Você aí que está me ouvindo essa mensagem, como você está se preparando? Eu disse aqui que os comerciantes, as igrejas, os estabelecimentos, todos estão planejando as suas próximas ações assim que as fases forem liberadas pelo governo do estado de São Paulo. E você, cristão, como está sendo a sua preparação na expectativa da volta de Cristo? É essa expectativa que nós temos que ter. É isso que nós precisamos sonhar. É nessa expectativa que nós precisamos estar nos planejando, acima de qualquer outra coisa que você espere. Muitos têm falado por aí
que não venha a hora do ano de 2020 acabar, para que tudo isso passe. O cristão, o verdadeiro, que entende que o reino de Deus já chegou e que Jesus está para voltar, a expectativa dele é: não vejo a hora do meu Senhor Jesus vir buscar a igreja e vir me buscar. Essa tem que ser a nossa expectativa. Tito capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14, eu encerro essa mensagem junto com você dizendo assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Você já foi salvo, amém? Se não foi salvo, nós podemos, em nome de Jesus, orar para que o Senhor te auxilie nesse processo de entendimento e de salvação. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Essa deve ser a nossa expectativa. As outras coisas, irmãos, nós descansamos no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a expectativa que nós temos que ter no nosso coração é esta: a expectativa da revelação da glória de Deus nos últimos dias. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo tempos, como diz lá em Joel, onde o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Meu irmão, seja o lugar da morada do Espírito Santo de Deus. Não há nada mais importante, não há nada melhor nesta terra e nesta vida do que ser plenamente cheio pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? Essa mensagem está sendo gravada num período onde a nossa igreja se encontra em 12 horas de oração consecutivas. E eu sei que a mão de Deus e o mover de Deus vai estar e já está operando no meio da igreja. Nós vemos um mover de Deus na igreja. Irmão, entre conosco, porque o reino de Deus já chegou e está entre nós. Jesus Cristo já venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou e está às portas de voltar e buscar a sua igreja. Que você se prepare para esse grandioso e glorioso dia em nome de Jesus. Quero orar com você. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, te agradeço por esta noite, por esta mensagem. Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Pai, que a expectativa que deve estar no nosso coração, ó Pai, pulsando cada dia, deve ser a expectativa de aguardarmos o Senhor em glória, Senhor, no grande dia em que o Senhor vier resgatar a Tua igreja. Que possamos, ó Pai, ser encontrados, Senhor, ó Pai, vigilantes, santos, ó Pai, separados, não vivendo no curso deste mundo, mas vivendo de acordo com Tua santa e maravilhosa vontade para as nossas vidas. Abençoa este meu irmão, esta família, esse ainda que não conheceu o Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue se revelando a ele agora, que ele, a partir deste momento, possa, Senhor, se entregar ao Senhor e receber o Senhor como o único e suficiente Salvador, abandonar a prática do pecado e viver uma vida santa, também na expectativa de observar e de viver a glória futura do Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, em nome de Jesus. Tchau.